Dominus meus et Deus meus, meu Senhor e meu Deus. Podeis vos sentar. Reverendíssimo Padre João Batista, prezadas irmãs, amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, neste domingo, depois da Páscoa, chamado Domingo em Albis, ou também Domingo da Divina Misericórdia, como instituído por São João Paulo II, a Igreja celebra a conclusão da oitava da Páscoa. A ressurreição de Nosso Senhor é um evento tão importante para a nossa fé que é necessário celebrá-la pelo prazo de uma semana. Assim, este domingo, chamado Domingo in Albis, tem esse nome porque nos primeiros séculos do cristianismo, aqueles que tinham sido batizados na vigília pascal deixavam de usar suas vestes brancas, que tinham recebido no sábado santo, no dia de ontem, no sábado, e voltavam hoje à igreja já usando suas vestes normais. In albis deponentes significa isso, depondo as vestes brancas, no dia em que se tiram as vestes brancas. Assim, este dia simboliza a nossa permanência na graça pascal na nossa vida cotidiana. Além disso, a liturgia de hoje, ela nos convida a contemplar Jesus misericordioso, que se manifesta na ressurreição e a resposta que devemos dar a essa misericórdia, que é a nossa fé. Por isso, gostaria de meditar com os senhores duas passagens do Evangelho de hoje, duas cenas que marcam a misericórdia de Nosso Senhor. Na primeira, nós encontramos os discípulos com medo. As portas estavam fechadas e eles estavam lá dentro, com medo dos judeus que mataram Nosso Senhor, e eles tinham medo que também os judeus os matassem. Então, Nosso Senhor, ele entra e diz: Pax vobis, a paz esteja convosco. Mas essa não é só uma saudação, não é só algo que Jesus diz a eles, que a paz esteja convosco da boca para fora, mas é o próprio Jesus que é esta paz. Para que os apóstolos compreendam que não são só palavras, mas que essa paz tem um fundamento real, que ela é fruto de uma vitória concreta e não de um simples desejo, ele mostra suas mãos e seu lado transpassado pela lança. A paz que Jesus oferece é marcada pelo sacrifício. É a paz de quem passou pelo sofrimento, carregou a cruz, foi ferido por amor e venceu a morte. Aquelas feridas que Jesus escolhe não apagar, não esconder, mas mostra de modo glorioso, elas dizem aos discípulos e dizem a nós no dia de hoje, que o sofrimento ele não foi em vão, que o amor foi até o fim e venceu a morte. É por isso que essa paz é verdadeira, porque ela vem de Nosso Senhor, que, mesmo abandonado, continuou nos amando. Por isso, quando Nosso Senhor nos diz Pax vobis, não está apenas nos desejando algo, Ele está nos entregando Ele mesmo. Ele nos oferece essa paz que custou cada uma de suas feridas, que brota da sua misericórdia sem fim. Contudo, outra coisa que chama a nossa atenção ainda nessa primeira cena do Evangelho é que Nosso Senhor, ele não repreende os apóstolos. Como nós sabemos, durante a Semana Santa, na sexta-feira da Paixão, os apóstolos, eles fugiram. Eles ficaram com medo, se esconderam e não acompanharam Nosso Senhor nos sofrimentos que ele teve. E esse relato do Evangelho é a primeira vez que nós vemos Nosso Senhor, ele conversando com seus apóstolos depois da ressurreição. E aí nós poderíamos esperar que Jesus viesse e reclamasse com eles: vocês me abandonaram, vocês disseram que iam me seguir, e no momento difícil vocês me deixaram. Mas não, Nosso Senhor não os acusa, mas é misericordioso. Ele perdoa e Ele consola. E mais ainda, Ele dá aos apóstolos
e aos seus sucessores o poder de perdoar os pecados. Como ouvimos no Evangelho, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles que menos mereciam, aqueles que fugiram e abandonaram Jesus, recebem o dom divino, o poder de perdoar os pecados. Aqui transborda ainda mais a misericórdia de Deus. Nasce esse que é o sacramento da misericórdia. Nosso Senhor, sabendo das nossas fraquezas, sabendo das nossas dificuldades, Ele nos oferece um remédio. Ele nos dá o perdão, para que se a gente cai em pecado, depois do nosso batismo, nós possamos reencontrar a graça por meio desse sacramento. Entretanto, esse sacramento que nos fala de misericórdia, nós não devemos centrar ele no lado negativo, no lado do pecado. Muitas vezes a gente pensa, eu tenho que confessar porque eu cometi um pecado, e de fato é isso que acontece. Mas o essencial no sacramento da confissão não é o pecado, mas é o arrependimento da nossa parte e a misericórdia, principalmente da parte de Deus. Por isso, trago uma frase do Papa Francisco, do ano de 2014. O centro da confissão não são os pecados que dizemos, mas o amor divino que recebemos e que sempre precisamos. O centro da confissão é Jesus, que nos espera, nos escuta e nos perdoa. Contudo, como nos diz o Evangelho, um dos apóstolos não estava presente nesse dia tão importante, onde Nosso Senhor institui a confissão e onde Nosso Senhor aparece a todos os discípulos reunidos. É São Tomé. E essa ausência de São Tomé, o Evangelho nos narra, ela não é uma ausência somente física, é quase que uma ausência espiritual. Imaginemos que fôssemos convidados para uma festa de aniversário ou para um casamento e por algum motivo não pudéssemos ir. E aí depois nós recebemos as fotos, recebemos ligação das pessoas que foram, nos contando como a festa foi boa, como gostaram de tudo, o que aconteceu na festa, e nós nos alegrássemos, nós quase que participássemos daquela alegria. Dessa forma, a pessoa que não foi na festa, ela estava ausente da festa, mas ela quase que estava presente espiritualmente na festa. Ela se alegra com aqueles que foram à festa. O que acontece com São Tomé é o contrário. Essa ausência afastou ele desse evento, afastou ele da alegria da ressurreição de Nosso Senhor. Essa ausência, nesse caso, se torna incredulidade. É quase como se a pessoa que recebeu a foto do casamento ou da festa de aniversário dissesse: não, isso daqui o pessoal montou de brincadeira para me enganar, não aconteceu isso. É quase isso que São Tomé diz. Os apóstolos contaram para ele, mas ele prefere não acreditar. Ele ouve o testemunho dos apóstolos, das santas mulheres, de São Pedro, dos discípulos de Emaús, mas responde: nisi videro non credam. Se eu não vir, não acreditarei. Fecha seu coração. Sua incredulidade é também um retrato do que muitas vezes nós fazemos. Quase como se disséssemos: eu só acredito que Deus é Deus se Ele fizer do meu jeito. Se eu tenho uma prova difícil no outro dia e eu disser: bem, se eu passar, aí eu acredito que Deus existe mesmo. Ou se eu estou na minha casa com alguém que está adoentado e eu peço a Deus que cure aquela pessoa e eu só acredito se Deus curar aquela pessoa. Se aquela pessoa aconteceu pior com ela, se ela piorar na doença, eu quase que passo a acreditar que Deus não tinha poder para curar. E esse é o orgulho da nossa pequena razão que quer confinar o mistério de Deus. Mas, independente de tudo isso, a misericórdia de Jesus, ela não se cansa. E é isso que nós meditamos na segunda cena do Evangelho. 8 dias depois, Nosso Senhor volta. E vem por causa de Tomé. Como diz Santo Agostinho, o Senhor não abandonou este discípulo na sua incredulidade. Pelo contrário, compadeceu-se de sua fraqueza. E 8 dias depois,
apresentou-se novamente aos discípulos. Aqui, nosso Senhor, ele não se preocupa com a dignidade de São Pedro, o maior dos 12, ele não se preocupa com São João, o discípulo amado, mas com a necessidade de Tomé, aquele que foi incrédulo. E isso é a misericórdia. Jesus vem por aquele que mais precisa. Vem atrás da ovelha perdida. Não o expulsa, não o humilha, não se irrita, mas vem a ele e o convida. Toma teu dedo e toca. Toca minhas mãos, toca o meu lado transpassado. Não sejas incrédulo, mas fiel. E Santo Tomé, ele abre o seu coração. Ele se converte e responde com uma das confissões de fé mais bonitas de toda a Sagrada Escritura: Dominus meus et Deus meus, meu Senhor e meu Deus. Ele chama Senhor aquele a quem ele deve temer, chama Deus aquele a quem deve amar. Ele vence o mundo naquele momento, o mundo da dúvida, do orgulho, da autossuficiência. A vitória é da fé. Assim, o mundo também nos tenta todos os dias a ser como Tomé, antes da graça, a confiar apenas no que nós vemos, no que se mede, no que nós controlamos. Mas, com certeza, nós temos a certeza de que nosso Senhor, ele é Senhor e Deus. Mas será que o honramos verdadeiramente como Senhor? Será que o amamos verdadeiramente como Deus? E é isso o que São João nos lembra na epístola. Só é possível vencer o mundo quem tem fé. É crendo no testemunho de Deus que vencemos o mundo. Essa fé, ela é um dom de Deus. Nós devemos pedir, porque quem dá a fé é Deus. Mas ela é também uma luta. Luta contra o nosso orgulho, luta contra a lógica mundana, luta contra o nosso ego, que quer ser o Senhor no lugar de Deus. A vitória da fé não é daqueles que nunca duvidaram, mas é dos que se deixam tocar e levantar pela misericórdia de nosso Senhor, assim como São Tomé. Portanto, não tenhamos medo da nossa fraqueza. Cristo não teve medo das feridas de Santo Tomé. Ele entra apesar das portas trancadas da nossa alma, mesmo quando o medo, o pecado ou a dor as fecham. Assim como São Tomé foi curado pela misericórdia, nós também seremos curados se não resistirmos a esse amor de nosso Senhor. Basta deixá-lo entrar. Basta dizer com humildade e amor: Dominus meus et Deus meus, meu Senhor e meu Deus. Que a Virgem Maria, Mãe da Misericórdia, aquela que acreditou mesmo sem ter visto, que conservava tudo no seu coração, nos ensine também a crer, com o coração aberto, mesmo quando os olhos não enxergam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.